Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam Olá, bem. pessoal, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Mislene? Estou ouvindo bem, tá tudo certo. Não tá tremendo a câmera também, por enquanto tá tudo certo. Ai, que bom. A imagem estava tremendo, né? Então, Sim, é porque eu pessoal, tava, eu tava com bastante instabilidade na rede. Hoje eu acho que a gente conseguiu resolver aqui. que bom, que bom. Então, Mi, vamos falar sobre o tema da nossa live de hoje, né? Esse calorzinho, Sim, assim, quentinho, né? Por mais que a gente tenha ar, acaba, né? A gente, aqui não tá, onde eu tenho, não tem, então tá quentinho, né? Não tem toda a casa, mas não tá tão. Acho que vai esfriar um pouquinho a partir de amanhã, né? Então, pessoal, sobre a sim. questão de foco, né? Muito importante, ainda mais, né, Mi, hoje em dia que a gente tem tantas distrações, né? Algum tempo atrás a gente não tinha esse apelo da distração, né? Hoje em dia a gente tem essa questão que a gente não se aprofunda muito nas coisas, é tudo muito rápido, né? Tudo muito jogado e muito rápido, e às vezes a gente fica meio, né? Uh, ali bombardeado com tanta coisa, né? Mi, qual que é o tema então hoje que nós vamos falar? Então, né, pessoal, a gente vai falar com relação, às vezes a gente tem essa dificuldade de ter foco, né? É muita informação que a gente recebe no nosso dia a dia, nas redes sociais. Eu trabalho em casa, eu sei muito bem o que é isso. Então é muita coisa para a gente estar cuidando. E senão a gente acaba aqui perdendo muito tempo nas redes sociais, né? E o que que você está fazendo hoje? Como que você está agindo na sua vida? O que tu faz também? Te dá prazer ou não? Porque uma das coisas que eu vejo assim é que às vezes as pessoas elas perdem esse foco. Justo por quê? Porque elas estão fazendo alguma coisa tipo meio que por obrigação, sabe? Não é exatamente aquilo que ela gostaria de estar trabalhando, né? Então, esse foco, às vezes eu percebo que é também como se fosse uma fuga, sabe, Misa? Eu não sei se tu já percebeu isso. É como se fosse uma fuga, né? Você vai fugindo ali, vai tentando de alguma forma sair, né? Daquele negócio que você não tá legal. Então você não tá fazendo alguma coisa que você não gosta, né? Você não tá legal e você acaba que às vezes ali perdendo um pouco do foco. Eu vejo isso também, Miss. O que que tu acha? Ótimo, não, isso também. Às vezes nós temos tantas ocupações como uma fuga, exatamente, Mi. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre foco, né? A gente vai falar aqui um pouquinho também, que está muito em alta, que eu vejo que tem muitos e muitos vídeos, muitas pessoas falando sobre missão de vida, né? Missão de vida também é uma questão de foco, mas eu não vou trazer aqui essa questão da palavra missão de vida, eu vou trazer uma análise, tá? Não estou dizendo que quem fala missão de vida está errado, mas eu tenho uma análise diferente sobre isso, tá? É um pouco diferente. Então, eu trago que nós temos fluxo de vida, e sim, podemos ter missão de vida, mas são missões ao longo da nossa vida. E quando a gente fala, fica focado, sabe? Missão de vida, missão de vida, missão de vida. Eu acabo. Sabe quando aqueles cavalinhos que fecham aqui na frente com as viseiras? Eu tenho É, aquele foco que eu vou olhar para isso, mas eu também fecho o meu olhar para as várias possibilidades do fluxo da minha vida. Né? Então eu posso me fechar, eu tenho que ter uma missão de vida, e sempre missão de vida não é uma coisa pouca, assim, nossa, uma coisa, né? E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas ficam ansiosas em relação a isso, porque elas vão olhar esse conteúdo e elas pensam assim, nossa, mas então cadê a minha missão de vida? Cadê o meu foco? Cadê? E a pessoa fica dispersa, ela fica se culpando, gera uma culpa por ela não ter, eu não sei, assim, a minha missão de vida, né, salvar o universo, salvar a pátria, salvar, e aí meio que a coisa fica tão grandiosa e acaba trazendo um certo desconforto. Então, se a gente for colocar ela como um fluxo de vida, o que neste momento eu posso fazer, contribuir para esse universo,
porque nós trabalhamos com essa questão de se sentir útil e o que eu posso contribuir, não é, Michele? Então, assim, qual é a nossa contribuição? A missão de vida, ou o fluxo de vida, né? A missão que as pessoas falam, o fluxo de vida, é como eu estou contribuindo aonde eu estou inserida, né? E aí a gente pode falar sobre muitas coisas sobre isso. Então, quando eu trago o fluxo de vida, é sobre isso, é a gente entender em determinados momentos, né? Por exemplo, em determinado momento, eu fui uma aluna universitária. A minha missão naquele momento era ser aquela aluna universitária, né? Estudar, fazer a faculdade. Depois de um tempo, eu também fui mãe. Então, quando o meu bebê era menor, ele dependia muito mais que eu cuidasse dele. Hoje ele já é um adulto, né? Mas o meu foco, vamos dizer, naquele momento, o meu fluxo era me dedicar a ser mãe, né? Até mesmo como a gente está falando aqui, muitas vezes, como que eu posso dizer, a gente tem tantas coisas para fazer e, né, veja assim, aquela questão de multitarefas, né? Então a gente perceber que também, se eu tenho um fluxo de vida, vai ter momentos sim que eu vou estar mais focada na carreira, às vezes tem momento que eu tô, porque às vezes a gente fala que tem que ter um equilíbrio, né, Mi? E aí tem um autor que ele traz o seguinte, que a gente precisa ter harmonia, porque equilíbrio, ele vem daquela coisa da corda bamba, sabe? Você tem que tentar meio que, né, ficar ali, você fica sem... A harmonia é diferente, a harmonia eu tenho um fluxo, eu vou me dedicar ao que é necessário nesse momento, no outro momento eu vou me dedicar. Então, assim, você vai fazendo essas prioridades e vai buscando o fluxo de vida. Isso, então, vai fazer você analisar muito mais sobre o que eu preciso fazer agora. Então, o que eu quero dizer? Fluxos de vida, a gente tem períodos em que a gente tem uma demanda, que a gente tem uma missão, depois a gente tem outra, porque encerra-se ciclos de aprendizagem. Então, nós aprendemos determinada coisa, contribuímos com um determinado trabalho, uma função, algo, e a partir dessa contribuição, a gente fecha aquele ciclo e a gente segue outro. Agora, se eu ficar na minha mente, não, a minha missão é ser tal coisa, e aí vai, né? E às vezes eu esqueço, eu acabo deixando essa chave de repente eu preciso encerrar determinada coisa e começar uma outra atividade. Isso também pode acontecer, para que a gente não fique tão rígido, né? Para que a gente tenha fluidez. Miss, como é que eu sei o que é o fluxo de vida? Como é que eu sei, né? Como é que a gente sabe? Pessoal, é muito tranquilo e simples. Quando eu percebo, igual um rio. O rio, ele vai, vamos dizer que esse rio está correndo, tranquilo, ele é um fluxo. Então, ele tende a ser mais leve, ele tende a trazer essa harmonia, do que quando eu estou lá, às vezes, muito focada, mas está muito pesado, o esforço que eu estou desempenhando para fazer é muito grande, então, às vezes, a gente precisa reavaliar, não estou dizendo que não precise de esforço, mas quando algo está, assim, muito, realmente, uma carga muito pesada, um esforço, aquilo não vai, você marca tal coisa, a agenda não vai, não abre tal coisa, você, sabe assim, começa as portas a se fecharem, você, opa, então, de repente, o fluxo do meu rio não é nesse caminho, pode ser que seja um outro. Então, para a gente se reavaliar, perceber essa questão de início e final de ciclo, e que nós temos, então, fluxos de vida muito forte, mais do que só uma missão. Então, não se fechem apenas em uma missão. Porque, né, Mi, mesmo eu com a Mi aqui, nós, né, trabalhamos em espaços, nós temos outras funções, a Mi, além da terapia, por exemplo, trabalha com acupuntura, trabalha com uma gama de coisas. Se na mente dela fosse, não, a minha missão é só, né, de repente seria só uma técnica, seria só acupuntura, eu estou te dando um exemplo, né, Mi, desculpa. Mas assim, a mesma coisa, eu de repente teve momentos em que eu dava aula, hoje eu estou com uma outra função, o de terapeuta, o de doula, então às vezes você não precisa se restringir, eu estou, por exemplo, num trabalho CLT e eu quero também fazer outras coisas, eu não preciso de repente, eu vou agora fechar as portas da CLT e vou mudar radicalmente. Eu posso perceber qual que é o meu fluxo, se é realmente o momento de encerrar e buscar, ou se eu posso fazer as duas coisas para ver como é que é, né? Eu tinha essa angústia, sabe, Michele, um tempo atrás, porque eu trabalho com várias coisas, né?
E aí eu levei isso também para uma terapeuta e disse, olha, tenho várias atividades que eu faço, eu trabalho, né, a gente tem um trabalho que é aqui no canal, que é aqui no perfil, que é um trabalho também, né, gente? Tem o consultório, tem a doula, tem várias coisas que eu faço, né? Então, eu tinha essa coisa, acho que eu tenho que focar, mas realmente eu tenho essa questão de trabalhar com várias coisas e gostar de ter essas novidades, de ter esse jogo de cintura, né? Então, se avalie quem é você nesse contexto, se você também gosta né, às vezes a gente está muito tempo em um determinado lugar, fazendo determinada função, e eu gostaria de mudar, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa nova. Então, acho que isso é muito legal, é muito importante perceber que a gente tem missões e que a gente pode abrir o nosso leque aí para fazer e conhecer coisas novas, tá? E eu acabei me estendendo aqui falando um pouco sobre essa questão de fluxo de vida, mas é que eu vejo que realmente é muito especial nós falarmos sobre isso, tá? E tirar um pouco esse peso, essa culpa, essa angústia que eu tenho que ser só uma coisa só. Não, nós somos diversos e podemos fazer várias coisas também, né? Então não se focar apenas em uma. Quando a gente está aprendendo, buscando coisas novas, isso é muito bom para a nossa autoestima, é muito bom para autoconhecimento, é bom para os nossos relacionamentos, o nosso leque de conversas é muito diferente, porque a gente pode conversar com pessoas sobre vários assuntos, porque você está estudando e está aprendendo, né? Então, acho que isso só faz a gente a crescer, tá bom? Então, por enquanto é isso, Mi. Eu vou pedir para você complementar e a gente vai falar sobre... Claro. A gente está trazendo essa questão de novidades, porque a gente tem novidades, a gente vai conversar sobre isso também, tá bom? Então, né, Miss, por muito tempo eu fui focada em ser terapeuta, né? Você sabe disso. E de repente veio a questão da pandemia e eu sei que para muitas pessoas a pandemia não foi legal, mas para mim foi uma coisa transformadora, a questão da pandemia, porque me mostrou que eu podia fazer mais, sabe? Que eu podia ir atrás de outras coisas, que eu podia focar, né? Ter vários focos. Aí, nesse sentido, é que eu pensei, e se eu começasse a dar aula, né? Eu já tinha feito alguns testes numa faculdade, Joinville e tal, foi bem difícil, eu não consegui, mas eu não me dei por vencida, sabe? Eu pensei. Só que, claro, antes de fazer isso, eu tinha um outro foco, né? Que era me curar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Hoje eu consigo para uma sala enorme, né? E não sofro mais com isso. Então é interessante esse negócio do foco, né? O que você quer para sua vida? E realmente, isso que a Miss Lane trouxe é você se abrir para as possibilidades. E de repente, quando eu me abri para tudo isso, começaram a chegar as oportunidades, né? E foi muito interessante, porque daí eu comecei a agarrar realmente essas oportunidades. E hoje eu estou dando aula, né? Estou dando aula em 2 cursos, dou aula em Blumenau, dou aula em Jaraguá do Sul. E agora também, né? Um outro foco é no nosso projeto, é no nosso curso. E é legal isso. Mas também não deixei de atender. Estou atendendo também no espaço, é um espaço novo para mim. Então é legal isso, porque o que a gente está querendo trazer aqui? E desde que a gente começou com as nossas lives, é quebrando os tabus, né? Mostrando para as pessoas outras possibilidades, né? A gente já falou de outras possibilidades dentro até quando a pessoa está passando com um processo de doença também, para ela se descobrir, né? E essa questão da missão de vida, para mim, Miss, é isso, sabe? O fluxo de vida. Eu também já fui estudante, eu já trabalhei em loja, eu já trabalhei em casa de idosos. Então, você ser flexível e pensar que aquele momento é o meu fluxo. Já teve um momento que eu me dediquei mais à família. E esse fluxo de vida, quando você pensa em fluxo, parece que não fica tão pesado. A missão realmente parece que ela pesa. Ai, eu tenho uma missão agora de transmitir o meu conhecimento. Nossa! Mas se eu começar a pensar, não, é um fluxo. Eu vou passar o meu conhecimento e tá tudo certo. Então, só passando um pouquinho da minha experiência, assim, em relação a isso. E eu acho muito legal isso, porque quando a gente foca numa coisa só,
eu vejo que muitas pessoas sofrem, né? E você começa a dar outras possibilidades, ela começa a se abrir realmente para o novo, e eu acho que o novo é o que está aí, né, Miss? Isso. Eu gosto muito, né? Então eu acredito que tem pessoas também assim como eu. Não estou dizendo que todas as pessoas são iguais, né? Mas eu gosto muito dessa questão de abrir as oportunidades, né? E não ser apenas focada, de repente, só nessa questão, né? Que você pode ser mais, que você foi feito para mais, né? Todos foram feitos para mais. E às vezes a gente se restringe, né? Ou por medo, e claro, gente, a gente tem medo, tem, mas a gente vai com medo do mesmo jeito, né? Ah, eu não Sim. sei ainda, começa por algum lugar, começa de alguma forma, e assim a gente vai aprendendo, né? Então é para isso que a gente também está aqui nesse universo, né? Está aqui nesse planetinha, que é para ter esse aprendizado. Então a gente está aqui para isso, bora lá, bora aprender e ver que a gente foi feito para mais, né? É verdade, Miss. E essa questão do foco também, né? Como é engraçado, porque as pessoas que têm essa dificuldade, elas falam, né? Ah, eu tô tendo dificuldade de ter foco no meu trabalho. E geralmente, quando você questiona ela com essa falta de foco, o que que ela nos traz? Geralmente, tá, pessoal? Geralmente, né? Tem uma certa insatisfação, né? Ah, não é bem exatamente. Eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Eu gostaria de estar ajudando mais as pessoas. Eu tô aqui dentro desse escritório fechada, enfim. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade de focar no seu trabalho, ou porque realmente são muitas atividades, não consegue dar conta, né? E acaba que se perdendo. Mas eu vejo que tem muito a ver com a insatisfação. Tu já percebeu isso, Miss? Bastante, bastante a insatisfação. E aí, claro, a mudança ela pode tirar você da zona de conforto, ser difícil, né? Mas às vezes é necessário para a questão da nossa saúde. Então você pode observar, né? Se você Exato. está ficando doente, se você tem muitas dores, dores no corpo, né? Isso também é um indício de que de repente algumas coisas, né? Podem, a gente não está dizendo que toda doença está relacionada ao trabalho, mas que tem questões, desculpa, que a gente somatiza do trabalho também, né? Então a gente precisa reavaliar. Exatamente. E daí o que que acontece? Essa dificuldade do foco e essa insatisfação perante aquilo que você está trabalhando, aquilo que tu está executando, gente, traz vários tipos que atrapalham a sua vida. Então, a ansiedade, a depressão, aí você, né, você não consegue realmente trabalhar naquilo, focar naquilo, como a gente fala, né? E a gente está aqui realmente para trazer isso para vocês como o quê? Sempre, né, Miss? De uma forma de reflexão. Então, nessa atividade que você está fazendo hoje, você está conseguindo focar? Será que você não sente, às vezes, um chamado, uma coisa a mais? Que nem eu sempre quis dar aula. Tinha dificuldade, fui atrás e consegui resolver. Então, às vezes, as pessoas falam: ah, eu queria tanto trabalhar fora, ah, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. Vamos lá, vamos movimentar, né? Vamos trazer esse movimento, que é sair realmente da zona de conforto, né? Sim, Enfrentar esses medos, sabe? E eu percebo o quanto existem assim, pessoas que querem ajudar outras pessoas e sabe, fica ali, né? Ah, porque agora eu tô focada neste trabalho, não posso sair daqui. Mas será que não é legal a gente fazer duas atividades, né? Vamos começar a se abrir para este novo, né? E é por isso que a gente está aqui hoje trazendo essa live. Deixa eu contar uma historinha, assim, né? Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe o que é doula, né? Então, eu também sou doula. E a doula faz, então, acompanhamento do parto, né? E aí, quando eu queria fazer, como tu escutou, falou assim, é um chamado, eu quero fazer tal coisa, só que eu tinha muita resistência em relação ao sangue. Eu via sangue antes e eu Nossa, comecei a ficar assim, tipo mole, sabe? Eu ficava ruim. Aí eu penso uma doula, né, com essa com esse restrição, mas eu fiz o curso e eu pensei, eu vou mesmo assim.
e eu vou lá ver o que, que vai acontecer. E fui assim com a cara e com a coragem, porque eu queria muito fazer, né? Queria muito atender, queria fazer o curso e tal. E aí eu fui, né, quando eu comecei, alguns anos atrás, e assim foi a coisa mais natural do mundo. Não tive nenhum problema em relação ao sangue, nada, assim, tranquilo. Tranquilo para mim, normal, né? Então, assim, se eu tivesse ficado no medo e não tivesse ousado, né, fazer uma coisa diferente, não teria tido todas as experiências, todos esses aprendizados que eu tive. Mas você tem que ir, então, além, né? Tem que ir além. É Acho que isso é verdade. bem interessante. Estou contando um pouquinho da minha história aqui para vocês, né? E aí, a gente Então, falando. Miss, desse... Pode falar, mim, pode falar. travou. Não, travou um pouquinho. Então, você trouxe a tua história, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, foi muito engraçado, porque a gente estava fazendo as nossas trocas de terapia, né? Todo mundo já sabe que a gente já se atendia, né, Miss Dani? O pessoal já tá ficando Isso. careca de saber dessa história. E eu lembro que eu cheguei no teu consultório um dia e disse assim, Miss Lene, eu preciso destravar isso. Eu quero começar a dar aula, eu quero destravar. E você falou assim, vamos fazer uma barra de axis, então, e tal. E eu falei, vamos. Isso foi numa quarta-feira, gente. Chegou numa sexta-feira, uma pessoa, eu nem conheço ela, tá? Não conheço ela. Uma pessoa me ligou e disse assim, olha, Michele, eu tô dando aula numa escola lá em Blumenau e tal, e o professor lá, o diretor da escola, ele tá precisando de uma professora para dar aula de anatomia sutil. E eu disse, ah, tá, interessante. Tal. Daí eu falei, anatomia sutil, dela, sim, fala sobre os chakras e tal. Ah, sim, sim, tive na faculdade, tranquilo. Tive no meu curso de iridologia e tal. E eu peguei e falei assim, e ela disse assim, você aceitaria esse desafio? E eu nunca me esqueço, gente, como é que foi isso? E eu tava saindo da clínica, tipo, era umas 6 horas da tarde. Deu, mas pra quando? Dela, não, é pra amanhã. Eu falei, amanhã? Como assim amanhã? Dela, sim, amanhã. A professora, ela não vai conseguir assumir lá a aula e tu vai ter que ir lá dar aula. E daí eu pensei comigo, Miss, tenho medo? Tenho, mas vai com medo mesmo. Vai com medo, vamos lá. Eu não tava pedindo, né? Eu não tava pedindo para desbloquear isso. Desbloqueou, né? E o professor entrou em contato comigo, o diretor da escola, um querido, um amado, assim. Eu falei assim, e eu expliquei, falei para ele, olha, eu sei a matéria, né? E eu quero tentar, só que eu nunca entrei numa sala de aula. Eu fui bem aberta com ele. Assim, eu nunca entrei numa sala de aula. E ele disse, não, mas você sabe o conteúdo? Eu falei, eu sei. E eu falei, então tu vem. E eu fui. Eu lembro que eu fiquei até 2 horas da manhã preparando os slides. Meu Deus, foi muita correria, assim, né? Mas eu fui para Blumenau, consegui dar aula. Não foi tudo aquilo, mas com certeza eu evolui pra caramba desde aquilo que aconteceu, né? Hoje eu percebo até a minha evolução nesse sentido. Mas eu enfrentei o meu medo, fui lá e consegui. E foi muito legal, porque depois ele me convidou para dar mais 2 módulos naquele curso. Uma das alunas, ela é minha amiga hoje e tudo. Inclusive, ela foi lá falar com o professor. Ela disse: olha, ela tá só lendo os slides, professor, assim não dá. E ele contou a história, porque eu falei para ele: ah, professor, será que não era legal a gente falar para os alunos que eu fui contratada na última hora? Ele disse: não, não vamos desmerecer o seu trabalho, deixa quieto, tá tudo certo. E ela foi lá. E o que que aconteceu? Ela foi lá para reclamar, porque eu estava lendo slide. Gente, eu tinha virado noite fazendo slide, então com certeza alguma coisa eu tive que ler, porque eu não sabia toda a matéria, né? Eu não tive tempo para estudar para a matéria. E ele contou para ela. Ele disse: olha, essa professora foi contratada nos 45 do segundo tempo, ela veio aí, salvou o final de semana, e ela disse assim: meu Deus do céu, não acredito. E daí, quando ela ficou sabendo a minha história, eles estavam montando um curso em Jaraguá do Sul e ela me convidou para ser professora lá. Pensa. Imagina se eu tivesse dito assim: não, não vou. Ah, eu tenho medo. Ah, não... Eu tinha perdido uma outra oportunidade. Então, trazer isso também, né? Eu estava focada realmente nos meus atendimentos e tal, mas eu me abri para as possibilidades e começou a vir. E tá tudo certo. Isso veio tipo no final de semana. Então, trazer isso para as pessoas aí, mais uma historinha, né, Miss? Que a gente sempre conta nossas historinhas, né?
vão conhecendo um pouquinho da gente, como é que essas duas malucas chegaram até aqui. Então, a gente tem muita história, e é legal que isso é do período que nós estávamos atendendo, e a gente já estava iniciando com a gente começou com as coisas que nós conhecíamos, né, que nós tínhamos formação, que é o barro, que é a acupuntura, que é a massagem, com todo o nosso leque, né, de alguns anos já de estudo, cromo. A gente foi fazer a lista de cursos que a gente já tem, né, Mi, que a gente já fez, mas aí começou a surgir um novo, né? Olha só que legal. A gente também se abriu para o novo. A gente teve medo? Teve. Eu tenho que dizer para vocês que eu também tive medo. Mas a gente se abriu para a novidade, que é a multidimensional, que vem a partir do nosso trabalho, do trabalho de nós duas, né? Então, assim, a gente sabe que tem outras formações de multidimensional, que são internacionais, que são de outros lugares, mas essa é genuinamente nossa, né? Então, ela não, é uma coisa que é, vamos dizer assim, paridas por nós, né? Levou um ano aí, não levou 9 meses, levou um ano, né? Para esse parto, e foi algo que veio assim da gente. A gente teve muitas mudanças na nossa vida a partir desse encontro, a partir dessas equipes. E como a gente está falando de novidade, a gente quer falar da multidimensional para vocês, a gente já vem falando antes, que é algo que é muito completo, que ajuda, assim, realmente muito, né? Essa questão que a Mi falou ali, vamos destravar, e foi destravando, e teve toda essa mudança, e teve as aulas. Então, assim, a gente sabe que as pessoas que estão aqui nos acompanhando e nos assistindo, que vão assistir agora e que vão assistir depois, também têm suas demandas e suas buscas, seus sonhos e seus desejos, né? E, gente, eu tenho que dizer para vocês, o tempo tá passando, não dá pra gente ficar assim, depois que eu me aposentar, daqui não sei quando, o tempo está passando. E a gente não dá para deixar o tempo assim passar e eu não fiz nada, né? Não, a gente tem que buscar as oportunidades. Então, eu com a minha, a gente está trazendo aqui, falando da multidimensional, a gente tem novidade, a gente tem o curso, que está uma maravilha, gente, e que pode ajudar você e ajudar as pessoas que estão à sua volta. É uma possibilidade de profissão também ser um terapeuta multidimensional. Mi, tu quer complementar? Porque agora eu me empolguei assim e comecei a falar. Deixa você falar também. Tá tudo certo, Miss. Então, pessoal, o que eu percebi, né, e o que a gente vai ensinar no nosso curso com relação a ser um terapeuta multidimensional? Além de você estar trabalhando até a 14ª dimensão, você realmente tem uma visão muito integral, sim, e única daquele indivíduo. Então, você trabalha nos aspectos mais profundos daquela pessoa, daquele ser humano. Aspectos relacionados a perdão, a aceitação. Então, você está mudando, né? Você está querendo algo diferente, né? Está mudando o seu foco, né? E trazer exatamente isso. Com as equipes, tudo fica mais fácil, mais harmônico, né? Mais amoroso. Eles trazem muito essa coisa do coletivo. E eu acho que foi uma das coisas que eu mais percebi de diferença das terapias. A Mislene já comentou, né? Nós temos um currículo imenso. E, de repente, quando eu me deparei com essa terapia multidimensional, que a gente começou a perceber, então isso é multidimensional mesmo. A gente começou a pesquisar, a gente começou a receber as canalizações. E eu comecei a perceber essa busca realmente do ser, assim, do autoconhecimento, de saber por que aquilo está acontecendo, né? Dos aspectos mais profundos mesmo, das suas crenças. E é interessante porque a terapia multidimensional, ela trabalha na existência do ser humano, mas não é essa existência que a gente está agora. São nas várias existências que nós já tivemos, né? Então, um dia você foi rei, um dia você foi plebeu. Então, trabalha essa questão de você ser humilde, de você olhar o outro com outros olhos. Então, o terapeuta multidimensional, que a gente está propondo realmente para as pessoas, para vir, para, né, buscar mais informação, a gente está aqui para falar disso. É exatamente isso, é também trabalhar no coletivo, né? Trabalhar esses aspectos, a nossa ancestralidade, né? Observar para tudo isso, olhar para tudo que você vivenciou com amor, com carinho, perceber tudo aquilo e bora para frente, vamos evoluir. E a terapia multidimensional, eu percebi que é tudo isso, sabe? Ela prepara realmente a pessoa para lidar com tudo isso. Vidas passadas, vidas paralelas, vidas... E acaba que
tudo isso desencadeando também na sua vida futura, né? E muita coisa, gente, eu trouxe um pouquinho ali da minha história, eu percebi que eu tinha muitos traumas de vidas passadas, né, Miss Lene sabe disso, em relação a esse aspecto de dar aula. Porque eu fui muitas vezes muito apontada, porque eu era médium, porque eu tinha sensibilidade. Então, em outras épocas, quando eu vivenciei essas coisas, não era fácil você falar sobre isso. Você era apontada, sofria preconceito. E daí eu comecei a curar tudo isso. Então, gente, não era só uma dificuldade de falar em público, não. Tinha muitos outros aspectos que estavam ali intrínsecos dentro do meu ser e que eu comecei a limpar, que eu comecei a harmonizar, né? Com a terapia multidimensional. Miss, o que você tem a falar e a complementar? Falei pra caramba também agora. Pessoal, eu acho que assim, esse é um pouquinho, né, das coisas que acontecem com a multidimensional. E é algo que abre o seu horizonte, a sua visão, esse véu que nós temos, né, que nos impede muitas vezes de ver mais além, de ter um olhar mais amplo sobre as coisas. Eu vejo que esse olhar mais fechado faz com que a gente tenha mais sofrimento. Quando a gente entende, tem um entendimento, uma visão ampla desse processo que você pode estar aqui, mas você pode ter a sua energia em outros lugares e o resgate delas, o acesso a elas pode te fortalecer. É um trabalho, então, que só tem a somar. E é um trabalho também que mostra que a nossa família ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E a gente se sente muito mais seguro, muito mais tranquilo, se sente realmente embalado, acolhido e amado, né? Porque essa sensação de amor, tudo bem que, Miss, isso pode ser muito subjetivo, mas é essa sensação que a gente tem desse acompanhamento, dessa calma, dessa tranquilidade, que nós temos por parte das equipes que estão conosco e que estão preparadas e prontas para estarem com vocês também, né? Nós não somos as escolhidas, isso é para todos aqueles que buscarem. E foi muito legal, né, Miss? Porque eu lembro que teve uma vez que veio, né, o nosso mentor espiritual, e a gente. E lembra que eu cheguei a chorar? Eu disse, meu Deus, isso é a missão da minha vida. Né? Meu Deus, eu senti aquilo no meu coração, assim, que tinha que trabalhar com isso, que eu tinha que passar esse conhecimento para as outras pessoas, né? E eu lembro que você falou sobre isso. Tu disse assim, não, Mi, não é só missão de vida, é o fluxo da nossa vida. E o nosso fluxo agora vai ser ensinar isso para as pessoas. E daí eu entendi, comecei a me entender, né? E é fantástico, gente. É maravilhoso. E a gente vai falar mais e mais para vocês e trazer sempre estas dificuldades que as pessoas têm. Então, se você percebe, se você sente esse chamado, se você tá bitolado, quer mudar, quer ampliar, né, o teu foco, quer se abrir para novas oportunidades, se inscreve lá no nosso canal do YouTube. A gente está sempre trazendo coisas novas e vai observando, vai vendo nossas publicações, não perde as lives, porque a gente está sempre trazendo essas novidades, né, Miss? Isso. Pessoal, a gente tem feito 2 lives por semana, na quarta e no domingo. E no domingo a gente faz, às vezes, vivências, né? Então, o pessoal gosta muito das vivências. É um momento, assim, relax, de também trabalhar seus traumas de uma forma bem amorosa, bem tranquila, aqui online. Pessoal, gratuito, né? Então, assim, não tem porque vocês dizem assim, mas eu tô precisando aqui de um conhecimento. Não, a gente está aqui, né? Então, usem e abusem desse espaço. Mandem questões no direct, podem colocar também questões que vocês passaram, relatar, contar, traz esse feedback pra gente, tá? Que é muito bom, isso vai enriquecendo também o nosso trabalho, tá? Então é isso, né, Miss? É isso. Pessoal, então, falando aqui um pouco... Pode falar, Mi. O pessoal tá agradecendo. Ai, muito obrigada. Obrigada, Gilmar, por ter entrado. Deixa eu olhar aqui. O Fred fez alguns comentários, né? O fluxo de vida tem muito a ver, às vezes, com a questão do tempo também. Então, é interessante a gente sempre se dar esse tempo também, se perceber, né? O que você precisa mudar, o que precisa ser feito para essa mudança, né?
Ah, e tem a questão do financeiro, né? Sempre está se abrindo para as novas oportunidades, porque isso tudo vem, gente, como veio para mim, né? Ah, vou dar aula, vou. Deixa eu. Nisso, tu tá conseguindo ler Temos mais outros comentários aqui. Tu tá conseguindo ler? Não, só aparece uma pessoa que entrou e só um comentário que você já falou. Só aparece isso para mim. Pois é, eu também não tô conseguindo acessar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se alguém também quiser que a gente converse sobre um determinado assunto, tá? Pode falar, tá, pessoal? A Naira, obrigada, Naira. Obrigada por ter entrado. Deixa eu ver se eu consigo verificar os outros comentários. Ai, gente, vocês são os amores. Tem bastante gente que entrou, olha só. O César, bem-vindo, César, tudo bem? A Tari entrou também. Obrigada, Tari. Deixa eu ver quem mais. Obrigada, pessoal. Ai, vocês são sempre os amores, né? Sempre enche a gente de. O Fred comentou uma coisa bem interessante também aqui, que não adianta a gente fugir da nossa programação. Nesse sentido, Fred, acho que a gente já comentou aqui alguma coisa de programação, né, Miss? A programação que nós temos para a nossa vida e tal. Sim, se você se programou para aquilo, você se preparou para aquilo, sim, fugir. Fugir para quê, né? Então, é interessante a gente estar sempre seguindo esse fluxo. Por isso que a gente trouxe essa palavra fluxo, né? Fluxo de vida. Você seguir esse fluxo de programação. O que mais, Miss? O Estudo Flowing entrou também, olha só, obrigada. A Grazi entrou também, obrigada, Grazi, querida. Tudo acontece na hora certa, o Fred também colocou. Gislene Garcia também. Ai, gente, obrigada, vocês são os amores mesmo. Adoro quando vocês entram, vocês comentam. Ai, que ótimo. O que mais? Quem mais está aqui? A Rê, obrigada, Rê. É isso aí, Mi, só para saudar um pouquinho o pessoal aí que está sempre nos assistindo, né? Pessoal, vocês são sempre bem-vindos, sempre bem-vindos. Domingo a gente tem mais uma live, então fica com a gente vai trazer novidades, mais outras coisas, né? A gente tem aí várias coisas chegando e sempre tem conteúdo novo. Se vocês têm perguntas, dúvidas, mande para a gente ali no direct que a gente responde também, tá bom? Beleza. É isso, Miss. Então vamos finalizando então? Beijo, pessoal. Uma boa noite para vocês e até domingo, então, tá? Beijo, pessoal. Boa noite. Nos vemos aí. Tchau, tchau.